Olá! Bom, eu quero te mostrar o que você tem que fazer, qual estado que você tem que deixar o teu aluno para ele adorar a sua aula. Você sabe qual estado que você tem que deixar o teu aluno para ele adorar a sua aula? Você tem que deixar o teu aluno em estado de coma. Mas não é a coma que você está pensando, né? É uma outra coma. Olha que legal. Pensa nessa palavra, vamos separar essa palavra por partes e vamos ver que você vai saber exatamente o que fazer para os alunos adorarem. Ó, coma, concentração. Você sabe que esse é um dos maiores problemas, né? É manter a concentração. Então, imagina a seguinte situação. Por exemplo, uma criança. Eu, quando era pequeno, fazia muito isso. Eu ficava olhando assim para uma luz, sem piscar os olhos. Eu ficava assim, olhando, e ficava tentando fazer o máximo possível aquilo, né? Sem piscar os olhos, quanto tempo que eu conseguia ficar olhando para a luz. Aí, quando começava a arder os olhos, eu piscava os olhos. Opa! Imagina que isso fosse o seu cérebro se concentrando, né? Quanto mais tempo você ficar com os olhos abertos, né, é mais tempo que o seu cérebro está se concentrando naquela situação. Então, quer dizer o seguinte, para conseguir voltar a imagem, eu piscava os olhos, a imagem voltava. Isso quer dizer o seguinte, se o cérebro fica lá com os olhos abertos, se você piscar os olhos do cérebro, o cérebro volta a ficar atento, volta a enxergar bem. Mas nem por que você está fazendo essa analogia? Pelo seguinte, quando você está ministrando uma aula, você precisa ajudar os alunos a piscarem os olhos do cérebro. E como é que funciona isso? Por exemplo, nunca fale por muito tempo. Sempre que você for falar, dê intervalos. Os intervalos servem como o piscar dos olhos. Separa a sua aula por blocos. Blocos que não ultrapassem 15 minutos. Aí você vai falar assim, poxa, Ney, mas a cada 15 minutos eu vou ter que parar? Não. Se você estiver numa aula presencial, você a cada 15 minutos você não vai parar. Mas a cada 15 minutos você vai estimular a turma. Por exemplo, com perguntas. Isso já serve como uma quebra da rotina. Por exemplo, você pode, a cada 15 minutos, mostrar uma imagem, de vez em quando. Porque o intervalo ele pode variar. O que você pode fazer em cada intervalo? Por exemplo, passou um tempo maior, você deu 2, 3 intervalos, aí daqui a pouco você pode sugerir que o grupo faça, pô, tá muito tempo aí sentado, levanta, vamos fazer um alongamento. Tudo isso serve para que você faça o upgrade de atenção no cérebro do aluno. Outra coisa legal para você conseguir manter a concentração. É sempre que você puder, estimule atividades práticas, atividades em grupo. Isso aí quebra a monotonia, estimula o cérebro e faz com que ele consiga ficar mais tempo concentrado naquele assunto. Uma outra coisa que é fantástica para manter a concentração é o humor. Utilize o humor. Sempre que você puder, no meio da aula, fala alguma coisa mais engraçada, conta uma história interessante, mostra um vídeo interessante. E sempre que você puder, então, faça a turma sorrir. E esse ato, você sendo capaz de fazer a turma sorrir, você vai conseguir manter a concentração do grupo. Legal, né? Então, nós temos o do coma. Agora, nós vamos para o M, né? Coma, M agora. M é de motivação. Motivação é um assunto muito legal. Eu adoro falar de motivação. Primeiro porque motivação a gente não dá para ninguém, não é? A pessoa se estimula, a pessoa se automotiva. Ela recebe os estímulos externos, mas está na pessoa a capacidade de se motivar. Então, como é que a gente provoca a motivação da pessoa? Como é que a gente provoca a motivação do aluno? É por meio do quarteto da felicidade. Você já ouviu falar no quarteto da felicidade? É como se você tivesse quatro tias que fossem muito legais, muito alegres, né? Olha, vou dizer o nome das 4 tias do quarteto da felicidade. Olha, a primeira chama-se serotonina. São 4 inas. A segunda, endorfina. A terceira, dopamina. E a quarta, ocitocina. Nossa, nem caramba, não, simples. Vamos falar da primeira ina, a primeira tiazinha
muito simpática, muito legal. O que é a serotonina? Nem o que é a serotonina? O que a serotonina faz? Ela é muito importante na autoestima, né? Então, ela é estimulada, a serotonina é estimulada quando a pessoa está se sentindo importante, quando a pessoa está se sentindo, está assim, nossa, eu consigo, eu posso. Então, sempre que você, no meio da aula, sempre que você provocar alguma reflexão, sempre que você entrar num assunto novo, e você provocar nessas pessoas assim, esse sentimento de autoestima elevado, do tipo assim, nossa, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, vamos lá, é isso aí, vai ser interessante, vocês vão superar. Sempre esse tipo de palavra estimula a serotonina, porque a pessoa com autoestima elevada libera a serotonina e, com isso, a motivação dela vai lá em cima. Legal, né? Essa é a primeira ína. A segunda ína é a endorfina. Olha só. A endorfina ela é estimulada em resposta à dor, ao estresse. E ela serve como se fosse um analgésico. Ela alivia, ela relaxa. Bom, se eu estou falando que a endorfina é o resultado da dor e do estresse, aí você pode pensar assim, não, então o que você quer fazer? Você quer bater no aluno? Você quer estressar o aluno? Não. Muito pelo contrário. Nós vamos fazer exatamente o contrário. Nós vamos relaxar o aluno, nós vamos fazer com que o aluno se sinta descontraído. Então, a descontração. E como é que você faz ele se sentir descontraído? É usando a comicidade, usando a parceria, as brincadeiras. Então, sempre que a sua aula tiver essa vibe, entendeu? De brincadeira, poxa, do pessoal tá sempre se divertindo, isso tudo faz você liberar endorfina. E com isso, você está aumentando, fazendo com que aumente a probabilidade dele se motivar. E aí, nós vamos para a terceira ína, é a dopamina. Bom, a dopamina, ela acontece quando a pessoa se sente importante. Você já ouviu falar assim, de uma pessoa que é bipolar. O bipolar, ele na fase de excitação, ele está com muita dopamina. E o contrário acontece quando ele está naquela fase mais baixa astral, etc. Então, a dopamina, nossa, se a gente pudesse tomar dopamina, né? As drogas ilícitas estimulam a dopamina, a pessoa se sente um super-herói. Então, como é que a gente pode, de forma natural, né, fazer com que o indivíduo utilize a sua dopamina? A dopamina, inclusive, é muito importante nos processos de memória, que é fundamental para o aprendizado. Você precisa, mais uma vez, trabalhar um discurso motivacional, motivante para eles, do tipo, vocês vão conseguir. É muito legal se você provocar desafios, né? Vamos fazer trabalhos, vamos ver qual o grupo que faz, e aí vocês vão conseguir, vamos lá, vamos ver. Então, quando você estimula esses desafios, provoca essa competição saudável e provoca neles essa sensação de que eles são capazes, de que eles têm essa capacidade, você está liberando, ajudando eles a liberarem dopamina. E, por último, a última ína da história é a ocitocina. Veja bem, a ocitocina, ela é liberada, chamada assim, o hormônio da fidelidade. Fidelidade. É porque a ocitocina ela é liberada no ato sexual, no orgasmo, e também na amamentação. Aí você fica pensando assim, mas Ney, então o que eu vou fazer com o meu aluno para que ele libere ocitocina? Não, calma. Ele é o hormônio do amor. Ele é o hormônio da parceria. Então, as pessoas que se sentem emocionalmente muito ligadas, essas pessoas, elas sentem a ocitocina delas é estimulada, né? Você libera a ocitocina por conta desse apego afetivo, desse sentimento. Então, é muito legal que você, ao conhecer esses efeitos, você sabe que o aluno, quando está fechado contigo, parceiro, quando ele sente ali em você uma pessoa que ele pode contar, quando a turma sente essa parceria com o professor, a ocitocina também é liberada. Os alunos gostam desse professor,
gostam dessa aula, gostam dessa experiência. Então, com isso, você consegue ajudar o aluno a se motivar. Você trabalhou os 4. Vamos lembrar? Os 4, quais são os nossos 4, né? Serotonina, endorfina, dopamina e a ocitocina. Bom, aí nós fechamos olha só, coma. CO, concentração, motivação. E o A, atenção. Bom, atenção é fundamental. Se o aluno não conseguir prestar atenção, você não consegue ensinar nada. É simplesmente impossível ensinar alguma coisa a alguém sem atenção. Como é que você consegue fazer com que o aluno preste atenção? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é quais são os inimigos da atenção. Os inimigos da atenção, aquilo que faz com que a pessoa realmente tenha uma dificuldade enorme de prestar atenção. É o estresse, o cansaço, tristeza, ou então excitação demais, ansiedade demais. Tudo isso faz a pessoa ter a sua atenção diminuída, ter a dificuldade. Mas quando você pensa em atenção, né, que, como eu já falei, é a base para o aprendizado, você tem que pensar que a atenção, ela se manifesta de 2 maneiras. A atenção é um fenômeno muito interessante, porque existe uma atenção que, em termos de neurociência, a gente diz que é uma atenção de cima para baixo e a outra de baixo para cima, ou de dentro para fora, de fora para dentro, que funciona assim. Aquela atenção que ela vem de dentro, ela é uma atenção em que você essa atenção é sequestrada, seja qual for o estímulo que esteja acontecendo no ambiente, sempre você vai ser sequestrada, sua atenção vai ser sequestrada por algo que internamente seja relevante para você. Nossa, nem não entendi nada. É simples. Seja qual for a situação. Olha só, hein? Seja qual for a situação. Imagina que você está no meio de uma reunião, várias pessoas conversando, e aí, de repente, você ouve falar teu nome. Alguém falou teu nome. Seja com quem for você estiver falando, você vai olhar, não é? Você vai procurar quem falou teu nome, ok. Porque internamente, né, para você, isso é muito importante. Por exemplo, imagina que você está na rua, distraído lá, olhando o teu smartphone, né? Não deveria fazer isso não, hein? Você está ali olhando o teu smartphone e aí você escuta uma buzina. Você está atravessando a rua, escuta uma buzina, para tudo e olha, não é? Sim, por quê? Porque aquela buzina para você tem um significado, é sobrevivência. É um sinal de atenção. Então, todas as vezes em que sua atenção é sequestrada por um estímulo, a gente chama isso de atenção reflexa. E conhecer o fenômeno da atenção reflexa é muito legal para você dar aula. Você sabe por quê? Porque se, por um lado, a atenção reflexa pode atrapalhar, né, na hora que você está dando aula, se acontecer alguma coisa que gere atenção reflexa, a pessoa olha para o outro lado, não olha para você. Ok? Então, isso pode atrapalhar. Mas como é que você pode usar em teu favor a atenção reflexa? Você pode utilizar exatamente pelo mesmo princípio. Sempre que algo é diferente do que está no ambiente, aquilo é que se torna prioridade na atenção da pessoa. Então, se, por exemplo, você está dando aula, falando, e aí você quer chamar a atenção, chamar a atenção para um determinado assunto, aí você mostra uma imagem de PowerPoint super interessante. E quando você mostra essa imagem de PowerPoint interessante, a atenção é sequestrada. Então, repara, se você o tempo todo utilizar o PowerPoint, ou se você o tempo todo só falar, você vai estabilizar a atenção, vai entrar ainda a atenção contínua, é a concentração, e você não vai conseguir êxito, não vai conseguir grandes resultados, porque agora você vai precisar que o aluno tenha uma atenção prolongada. Agora, se você quebra o estímulo, né, na hora certa, na hora em que você realmente quer chamar a atenção, estrategicamente coloca um vídeo, coloca um PowerPoint, ou, quebra a monotonia, tudo que faça o aluno, resetar aquele estímulo que já estava ali acostumado e voltar à atenção. Então, isso você pode usar em seu favor. Agora, existe um outro tipo de atenção. E esse tipo de atenção é a atenção que nós, professores,
precisamos saber trabalhar para que a gente possa efetivamente se comunicar com os alunos. Porque é a tensão em que os alunos esquecem, os alunos lutam com todos os estímulos do ambiente para focar somente em você, professor. Isso chama-se atenção voluntária. Então, a atenção voluntária é aquela em que o aluno escolhe prestar atenção. Ora, então ela é voluntária, ela tem que ter, ela é uma atenção de prioridade. Para isso, você precisa ganhar prioridade no cérebro do aluno para que ele consiga efetivamente escolher você, e para que ele consiga resistir, né? Resistir ao impulso de não desviar a atenção. Mas aí você pensa, mas Ney, como é que o aluno vai desviar a atenção? Ney, eu não estou entendendo isso. Não, olha só, ele vai desviar a atenção, por quê? Porque por mais que você esteja falando alguma coisa interessante, esse aluno está com uma atenção também voltada nos seus problemas pessoais, por exemplo. Então, ele está prestando atenção, mas daqui a pouco basta você falar uma palavra, basta um estímulo, ele começa a pensar em outra coisa, e aí o pensamento vai embora. Então, ele tem problemas pessoais, ele tem problemas profissionais, alunos adultos, não é? Puxa vida, lá na empresa, caramba, eu não consegui acabar aquele relatório, eu tenho uma reunião amanhã, então aí ele não consegue priorizar a atenção em você, porque ele está com pensamento. Às vezes, problemas farmacológicos, isso é muito comum. Né? Ele quer prestar atenção em você, mas ele está usando alguma substância que dificulta ele prestar atenção, que dá sonolência, isso pode acontecer. Problemas tecnológicos acontecem direto. Mas o que é isso? Ele está prestando atenção em você, ele escolheu prestar atenção em você, mas só que não para de entrar mensagem no WhatsApp. Ou então ele é viciado, eu conheço gente, olha, viciada em redes sociais. É um saco, desculpa a expressão. Você fala 1 minuto e a pessoa já está lá na rede social. Não é? Tem pessoa que está assistindo televisão, a pessoa está assistindo televisão e aí, pum, e está na rede social. Como é que ela pode assistir televisão e está na rede social? Não é? E qualquer coisa, o WhatsApp. Então essas pessoas que sofrem dessa compulsão tecnológica, elas têm muita dificuldade de atenção voluntária. E não adianta, olha, vou te dizer uma coisa, hein? Você está assistindo esse vídeo e você é uma mulher. Aí você diz assim, não, mas nós mulheres conseguimos. Não. Já está mais do que provado que você não consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas como eu não consigo? Não, você não consegue. Não existe essa possibilidade. Mas eu garanto, eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não, você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo de forma com desempenho baixo. Por quê? O que você pode dizer é que você tem facilidade de mudar rápido de foco. Ok, você rapidamente muda de foco, mas você não consegue prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. E na hora que você está assistindo a aula, isso pode ser fatal, né? Por quê? Às vezes o professor está falando alguma coisa e basta uma palavra, uma parte da informação dele que você deu uma viajada, né? Que você vai fazer uma outra coisa ao mesmo tempo, então você, pegando ainda o exemplo das redes sociais, né? Aí você, recebeu aquela mensagem, aí dá aquela olhadinha, viu aquela mensagem, você, eu tenho que responder. Aí o professor está falando, aí o professor dá aquela respirada em você. Daqui a pouco fala contigo. Esse daqui a pouco eu falo contigo é o suficiente para, às vezes, ele dar uma informação chave. Ou então o aluno perder completamente o fio da meada, não entender mais do que se trata, justamente por conta desse detalhe. Então, olha como é difícil manter a atenção. O que você, professor, pode fazer para que o aluno mantenha uma atenção voluntária? Muito simples. Quer dizer, simples agora a resposta. Né? A execução você tem que ter experiência, eu sei que você tem, colocar em prática. Olha só. Primeiro, você tem que dar motivos para o aluno escolher prestar atenção no seu assunto. Então, mas como é que eu vou dar motivo para o aluno prestar atenção? Olha só, põe uma coisa na sua cabeça definitivamente. Ele vai prestar atenção no que você está falando se ele perceber que aquela informação vai resolver um problema dele. Se aquela informação vai tirar uma dor que ele tem.
Isso quer dizer que todas as vezes que você estiver falando com o aluno, entrar num assunto novo, você precisa ter o cuidado, deve ter o cuidado, de deixar claro de que forma aquele assunto vai ser interessante para a vida dele pessoal, para a vida dele profissional. E aí, com isso, essa pessoa vai, peraí, né? O cérebro já vai se mobilizar, entendendo que aquela informação é uma informação útil, é uma informação relevante. Legal? Essa é a dica, hein? Outra dica legal para você manter uma atenção voluntária é você fazer com que o aluno queira te ouvir. E o querer te ouvir está muito relacionado à experiência que você provoca. E o que eu quero dizer com isso? Quando você usa uma linguagem fácil, quando você fala fácil, quando você usa imagens interessantes, se no caso você utilize um PowerPoint, quando você faz dinâmicas, utiliza exercícios em grupos interessantes, quando você usa a comicidade, como eu já dei vários exemplos, o somatório desses estímulos gera no cérebro uma interpretação de que a sua aula é uma experiência gostosa, é uma experiência que traz satisfação. Então, o cérebro entende e se condiciona a esperar pela sua aula. Se condiciona a todas as vezes que você entra em cena, ele foca em você. Ele foca em você por quê? Porque a sua aula representa uma resposta positiva para o cérebro de quem está assistindo. Então, olha que legal. Não adianta você estar em sala de aula e sair falando aleatoriamente sem pensar estrategicamente. Por quê? Porque, mais uma vez, né, se o aluno não presta atenção, você não consegue ensinar. Então, eu já falei sobre você saber gerar a utilidade no assunto. Falei agora em gerar uma experiência prazerosa na sua aula. Perfeito? E aí, a última condição do aluno conseguir prestar atenção na sua aula de forma voluntária está relacionada à capacidade física dele. E para você ajudar nessa capacidade física, é muito importante, e você vê, né, como é que um assunto tem a ver com o outro, como é que as coisas se encaixam. É muito importante, voltando lá no primeiro exemplo, que você dê intervalos, né? E esse intervalo pode ser um intervalo só cerebral, né? Como eu já falei, às vezes, de vez em quando, nossa, eu em aula canso de fazer isso. Eu sinto que a turma está cansadinha, sabe? Eu sinto que eles estão se esforçando muito ali para prestar atenção. E eu falo assim, gente, olha só, deixa eu contar para vocês uma história que aconteceu. Aí eu começo a contar um negócio que não tem nada a ver. Só que esse negócio que não tem nada a ver é fantástico para fazer eles se recuperarem psicologicamente, né? Até fisicamente. Quando eu te dei o exemplo de você, de repente, até dar um alongamento, assim, é sério, sabia? É muito legal ativar o fluxo sanguíneo, ativar a musculatura desse aluno. Isso desperta o aluno. Ah, Ney, mas eu não sou professor de educação física. Ah, olha só, pode deixar que ninguém vai te processar, porque você vai dar um alongamento para o seu aluno, tá? Eu sei que tem tido até confusão aí, né? De professor de educação, de gente dando aula, ensinando atividade física. Não, mas pode sim, né? Chega para o teu aluno, alonga aqui, faz assim, aí você fala assim, mas eu não sei fazer isso. Entra na internet e pega no YouTube, né? E você vai no YouTube e você vai procurar por um professor de educação física ensinando exercícios laborais. Anota aí. Exercícios laborais são aqueles para que as pessoas que trabalham o dia inteiro vão fazer para conseguir ficarem sentadas o tempo todo, ficarem atentas o tempo todo. Então, dá alguns exercícios para eles, de alongamento para a coluna, isso, aquilo. É fantástico. E isso tudo, mais uma vez, ajuda a atenção voluntária acontecer. Então, repara como é que dá aula, né? Chegar, entrar na sala e sair falando. Não. É muito mais estratégico do que isso. Dar aula é você chegar e pensar, peraí, quais as táticas que eu vou utilizar para fazer o meu aluno aprender? Sim, e o primeiro passo de você fazer o aluno aprender, que é o objetivo de todo e qualquer professor, eu te dei agora, é manter o seu aluno em estado de coma. Viu? Não é? É legal, mas você precisa estudar. É muito interessante
conhecer neurociência, é muito interessante conhecer psicologia, para que as suas aulas tenham cada vez mais qualidade e você se torne cada vez um professor, um melhor comunicador como professor. Legal? Bom, se você gostou dessa dica, olha, essa é uma em milhões, em várias que existem e que eu quero poder compartilhar com você. Sempre que eu puder compartilhar, eu vou compartilhar com vocês uma dica. E se você entrar nas redes sociais, né, você vai ter aqui o Ney sempre te oferecendo informações e dicas. E eu quero pedir a você, caso você tenha curtido você vai assinar o canal e vai ativar o sininho e curtir cada vez mais e mais informações e dar aulas espetaculares que eu sei que você já dá. Tá bom? Até a próxima.